sou o Thiago, você tá na Música Curiosa, e quando a gente pensa aí numa música que conseguiu atingir o topo das paradas de sucesso, automaticamente vem na nossa cabeça aí que o artista ou a banda também conseguiu fazer muito sucesso, pelo menos com essa música. E assim então também ganhou muito dinheiro, certo? Pois é, mas você conhece a história da banda que, apesar de ter conseguido chegar nas primeiras posições das paradas de sucesso, não conseguiu vender praticamente nada, e isso aí foi por azar? Por terem feito um sucesso na hora errada, se é que podemos dizer assim? Caso não conheça a história, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, as primeiras paradas de sucesso do mundo surgiram lá nos anos 30, com esse sendo o momento também que a indústria fonográfica, de certa forma, começou a ficar ali mais profissional, e então mais parecida com o que ela foi a partir daí, né, com gravadoras, selos e essas coisas todas. E desde então, os artistas ou músicas que apareciam no topo dessas paradas normalmente eram muito conhecidos, ou pelo menos estavam bombando bastante na época. Até porque o fato deles estarem aparecendo nessas listas significava que eles estavam sendo muito ouvidos e, portanto, também vendendo muitos discos. Porém, com o passar do tempo, as paradas começaram a ficar tão conhecidas e importantes que os artistas passaram a lutar para aparecer nelas e a comemorar muito quando isso acontecia, já que além, né, de ser um reconhecimento, elas também divulgavam os artistas. Afinal, principalmente ali a partir dos anos 50 e 60, as pessoas começaram a acompanhar bastante ali as listas divulgadas por revistas e jornais, como a Billboard, por exemplo, que mostravam ali os artistas que estavam mais populares naquele momento, fazendo com que ali, caso algum leitor não conhecesse algum artista ou banda que estava mais pra cima da lista, que ele fosse atrás então das músicas deles para entender o motivo deles estarem tão populares, ajudando, portanto, também na venda dos discos. E quando a gente olha aí os artistas que mais venderam na história, a gente consegue ver que eles também atingiram e conseguiram se manter por bastante tempo nas primeiras posições dessas listas. Portanto, ali uma coisa tá quase que ligada à outra. Um grande exemplo disso são os Beatles, que durante ali a década de 60 praticamente dominou as paradas de sucesso, conseguindo vender mais de 370 milhões de discos somente nessa década, sendo seguidos aí de outros artistas como Elvis Presley, Rolling Stones, Simon & Garfunkel e Bob Dylan, que também costumavam ser bastante frequentes ali no topo das listas. E essa mesma mecânica meio que se manteve aí durante os anos 70, 80 e 90. E pra falar a verdade, mesmo depois da chegada dos streamings, né, como o Spotify e Deezer, por exemplo, apesar disso ter diminuído ali os números de vendas de discos, porque agora as pessoas, é claro, ouvem as músicas mais nesses aplicativos, né? Mas se a gente pega aí, por exemplo, as listas da Billboard Hot 100 das últimas semanas, a gente vai ver que estão lá artistas como Taylor Swift, Doja Cat, Drake, Olivia Rodrigo e mais uma galera que a gente sabe que tá bastante em alta hoje em dia. E com certeza vendendo muitos discos ou singles, né, mesmo dentro dos streams. Porém, foi no ano de 2006 que isso foi diferente, fazendo com que a música que liderou as paradas, principalmente no Reino Unido, que não é pouca coisa, não vendesse quase nada, que foi a canção No Tomorrow, lançada pela banda de indie rock norte-americana Orson. E talvez você não conheça a música ou a banda, já que eles realmente não ficaram tão famosos por aqui, mas eles bombaram absurdamente no Reino Unido, chegando ali na primeira posição das paradas por lá, além de ter ficado por 7 semanas no top 5 e por 18 no top 75, o que é muita coisa. Let's go to a rave and behave like we're tripping simply 'cause we're so in love. Mas apesar disso, no mundo inteiro vendeu apenas 17.694 cópias do single. Portanto, aí muito abaixo dos milhões e milhões que esses artistas costumam vender. Sendo assim, o single que já atingiu a primeira posição nas paradas de sucesso que menos vendeu na história. E eu vou te falar que ele passa bem longe do penúltimo, tá? Porém, isso tem uma explicação. Não aconteceu ali porque a música era ruim, afinal, eles estavam dominando as paradas de sucesso, com a banda, na verdade, tendo bastante azar por ter conseguido fazer sucesso justamente no ano de 2006. Mas eles também têm um pouquinho de culpa, tá? Também vou falar sobre isso. Mas pessoal, antes de chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, beleza? Bom, como vocês puderam ver, a banda vendeu muito, mas muito abaixo daquilo que se estava acostumado ali para um single que tinha atingido o topo das paradas de sucesso.
acesso. Ainda mais uma das mais importantes do mundo, né, como é a do Reino Unido. Mas como eu disse, isso aconteceu por um motivo. E foi uma coisa bem polêmica, que envolveu brigas judiciais, uma das maiores bandas de rock do mundo e que começou alguns anos antes, que foi a criação do Napster e tudo que veio a partir dele. Pra quem não sabe, o Napster era um programa de compartilhamento de arquivos que foi lançado na internet no ano de 99 e que permitia que os usuários compartilhassem arquivos de MP3, portanto áudios um com os outros, feito mesmo com a intenção de facilitar o download de músicas pelas pessoas, o que se caracterizava como pirataria, afinal as pessoas iam ter e ouvir as músicas sem nunca tê-las comprado. Acontece que rapidamente o Napster se tornou extremamente popular no mundo inteiro, a ponto de logo no começo ali dos anos 2000 o número de pessoas usando o serviço quadruplicar toda semana. Ainda mais que nesse momento aí comprar CDs era uma coisa muito cara. Portanto, poder baixar a música do seu artista preferido de graça pela internet era muito melhor, né? Isso, claro, se você tivesse um computador com internet, né? Afinal, a gente tá falando de 1999. Isso fez com que, nesse momento aí, as gravadoras tivessem ali uma perda de dinheiro muito grande. A gente tá falando de milhões de dólares. E, portanto, a RIAA, que é a Associação das Gravadoras lá dos Estados Unidos, decidiram entrar com um processo contra o Napster, pedindo que o programa saísse do ar. Com essa briga ganhando ainda mais força a favor das gravadoras quando o Metallica decidiu se envolver nela. E encabeçando ali um grande discurso anti-Napster que ganhou os jornais e a mídia especializada. Com os integrantes da banda ali dando diversas entrevistas sobre isso, o que fez inclusive com que eles fossem criticados por uma série de pessoas, inclusive que eram seus fãs e que muitas vezes não tinham dinheiro para comprar os discos da banda. Mas apesar disso também tiveram artistas que defenderam o programa. Um exemplo disso foi o Tom Morello, né, o guitarrista do Rage Against the Machine, que tinha opiniões favoráveis a deixar ali os usuários baixar suas músicas pelo Napster. E claro que toda essa discussão aí que estava acontecendo na sociedade envolvendo os direitos autorais fez com que o processo ganhasse muito destaque e que assim também fosse resolvido mais rápido. Com a indústria fonográfica ganhando em 2001 e com o Napster não podendo mais ser utilizado para isso. Porém, toda essa popularidade aí que o programa construiu fez com que surgissem uma série de outros programas que fazia exatamente o mesmo. E dessa vez disponibilizando até mesmo outros tipos de arquivos, como fotos, vídeos, além das músicas. E alguns desses programas aí que ficaram bem populares eram o Emule, LimeWire, Casa A, Ares Galaxy, BitTorrent, entre vários outros. Se você já mexia na internet no começo dos anos 2000, com certeza você lembra de algum. Ou seja, no final toda essa briga aí não adiantou de nada e as gravadoras continuaram perdendo muito dinheiro. E agora era muito mais difícil lutar contra isso, já que eram vários programas fazendo o mesmo. Mas agora você pode estar se perguntando, tá bom, eu entendi que foi a pirataria ali que fez com que a banda Orson não vendesse tanto, mas se esses programas já existiam desde o começo dos anos 2000, por que só eles venderam tão pouco? Eu tenho certeza que você está se perguntando exatamente isso. Acontece que, apesar aí de todos os artistas passarem a vender menos depois do começo desse tipo de pirataria, a maior parte da população continuava comprando discos. Ainda mais que a internet era uma coisa nova ali, nem todo mundo sabia mexer e também não era exatamente ali a coisa mais acessível do mundo. Portanto, as gravadoras continuavam vendendo muito bem e assim ganhando muito dinheiro. Pra vocês terem noção, aí no momento do auge do Napster, eles tinham ali cerca de 8 a 10 milhões de usuários, o que poderia fazer com que as gravadoras ganhassem milhões de dólares a menos. Mas ainda assim tá bem longe no número ali de 300, 400 milhões de vendas que eles poderiam fazer somente com uma banda. Mas foi justamente todo o sucesso do Napster, Emule, por aí vai, entendendo aí que existia uma nova demanda nesse sentido, que algumas pessoas aí, ou empresas, né, passaram a pensar em modos de distribuir músicas online a um preço baixo, mas respeitando as leis dos direitos autorais. E eu acho que vocês já entenderam onde isso vai dar, né? Pois é, foi justamente nesse momento aí que começaram a surgir os primeiros programas de streaming de música. Por exemplo, o Spotify é exatamente de 2006, apesar de ter sido lançado em 2008. O Deezer é de 2007 e por aí vai. Porém, outra coisa aí que ajudou a banda Orson a não vender tanto os singles da música No Tomorrow nesse momento aí foi o iTunes, que é a loja de música da Apple lançada em 2003. Inclusive tendo um layout muito parecido com o Napster, tá? Conseguindo ganhar milhões de dólares vendendo músicas em iPods no mundo inteiro a um preço bem mais barato do que nas lojas físicas. E dessa vez de forma legal, né? Com o ano de 2006 sendo exatamente
exatamente esse momento aí que aconteceu de forma mais forte, essa transição aí entre a venda de discos físicos para a venda de músicas virtuais. Juntando aí o fato do streaming estar ganhando cada vez mais força e a pirataria continuando bem alta. Portanto, o que aconteceu foi que a música No Tomorrow da banda Orson continuou sendo bastante ouvida. Porém, isso não foi computado da maneira certa pela indústria fonográfica. Isso mesmo considerando que foi vendido pelo iTunes, já que o que vinha ali dos servidores piratas, né, as paradas de sucesso tinham dificuldade em quantificar. E o que era do iTunes, por ser uma coisa nova, eles não sabiam exatamente como quantificar, com a banda Orson sendo então a vítima perfeita para isso. Porém, como eu disse, nem tudo foi obra do azar para eles, né? Já que apesar deles terem conseguido fazer muito sucesso com essa música, eles não conseguiram manter aí toda essa popularidade com os lançamentos seguintes, tendo ali o seu auge justamente entre os anos de 2006 e 2007, mas sem nunca mais conseguir chegar ao topo das paradas novamente. Portanto, se eles tivessem conseguido ter uma outra música que bombasse uns anos antes ou uns anos depois, eu acho que tudo daria um pouquinho mais certo para eles nesse sentido. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, o que você achou disso tudo, você conhece a música No Tomorrow, você ouviu bastante ela ou não? Aqui do Zay está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!